Beleza. Vamos lá, ele fala, né? Em um experimento de fenda dupla de largura A igual a 20 micrômetros e separação D igual a 20 micrômetros, é utilizada uma luz de comprimento de onda igual a 500 nanômetros. Letra A. Qual o número total de franjas claras que aparecem em um anteparo dentro da envoltória central de difração? Bom, nisso aqui, para gente saber isso aqui, a gente tem que saber qual é a abertura, eu acho que ele chama de abertura angular, né, do primeiro máximo, não é? A abertura angular, eu não tô lembrado agora o nome certo. Deixa eu dar uma olhada aqui só para no livro. Difração. Eu não tô achando o nome disso aqui. Enfim, eu vou chamar aqui de abertura angular, tá? Que chegou mais alguém, foi? Legal. Oi, Magdiel. Beleza. Então vamos lá. Você tem que calcular primeiro a abertura, né, do máximo central. Essa abertura, ela é dada pela diferença entre... Ela é dada, na verdade, pelo primeiro mínimo da, da, da figura de difração, tá? Por quê? Eu vou fazer o desenho aqui. Tenho dupla fenda, né? Tenho dupla fenda. Aqui tem o meu anteparo. E aí a gente sabe que a figura de difração, vou desenhar só a figura de difração por enquanto, que ela é mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. E aí, ó, a abertura angular é justamente isso aqui, tá? É justamente essa abertura aqui, certo? Então, eu tenho que calcular primeiro essa abertura angular para saber quantos máximos de interferência eu tenho dentro dessa abertura, né? Então, como é que a gente faz para calcular essa abertura? Veja, é só a gente calcular esse ângulo aqui, o primeiro mínimo, certo? A gente calcula o primeiro mínimo e multiplica por 2. Concorda? Se a gente calcular o primeiro mínimo e multiplicar por 2, a gente vai encontrar qual é essa abertura angular. Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou encurtar aqui um pouco esse desenho para caber, né? Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, eu sei que os primeiros, o- os mínimos de difração, né? Eles são dados pela equação A vezes seno de θ é igual a m lambda, certo? Essa é a fórmula para os mínimos de difração. Então, eu vou calcular quem é o θ e eu vou encontrar o meu primeiro mínimo, certo? Quando eu tiver m igual a 1. Então, vai ficar aqui seno de θ é igual a lambda sobre A e θ seria, né, o arcosseno de lambda sobre A. Isso aqui vai dar... eu acho que eu vou deixar... Eu acho que eu vou fazer tudo literal para a gente fazer mais rápido, tá, as questões, porque tem muita questão aqui para resolver. E aí, se eu for calcular tudo, vai demorar muito. Beleza? Aí, ó. Beleza.
Eu achei quem é o meu teta, né? O teta do meu primeiro mínimo de difração. Então, Pera aí, A não é. A, C, a seno de θ não é igual a M lambda, né? sim. Onde é que tá o M? Então, o m é igual a 1, porque eu estou preocupado com o meu primeiro mínimo, certo? É como eu falei aqui, ó. Vê. Eu tenho que. Para resolver essa letra A, né? Qual é o número total de franjas claras que aparecem em um anteparo distante dentro da envoltória central de difração? Ou seja, a envoltória central de difração é essa aqui, certo? E aí, para eu saber quantos máximos de interferência eu tenho dentro dessa envoltória central, eu tenho que saber qual é minha abertura angular dessa dessa envoltória, certo? E a minha abertura angular seria essa aqui, ó, certo? Então eu preciso saber quem é o meu primeiro mínimo, que é esse aqui, ó. Esse cara aqui, eu preciso saber quem é meu primeiro mínimo. Se eu multiplicar o ângulo que eu achar para o meu primeiro mínimo por 2, eu vou encontrar a minha abertura angular, certo? Aí, como é o primeiro mínimo que eu estou preocupado, m é igual a 1, certo? Então, é, aí eu encontrei o meu θ, né? Que o meu θ, ele é, ele é igual a lambda sobre A. É o arco seno, né, de lambda sobre A. Então, eu tenho que encontrar agora quantos máximos eu tenho, né, de interferência agora para esse ângulo aí, certo? Então, ó, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que isso aqui que eu calculei foram os mínimos, cara, mínimos da difração, certo? Agora eu tenho que calcular os máximos da interferência. E aí, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ1, tá? E a gente vai descobrir qual é o m da interferência, certo? Na verdade, não era o θ1 que eu queria chamar isso aqui de m1, porque o m1 vai ser diferente do m2. O m2 eu vou usar para interferência, tá? Então, a gente sabe que os máximos de interferência, eles são calculados da seguinte forma, né? D vezes o seno de θ2, agora, né? Vai ser igual a m2 vezes lambda. E aí, eu tenho que fazer θ1 igual a θ2, tá? Tenho que fazer θ1 igual a θ2. Então, se eu substituir θ1, que é o arco seno de lambda sobre A, no seno, né? Aí vai ficar seno do arco seno é igual ao argumento. Então, vai ficar D vezes lambda sobre A é igual a M2 sobre lambda. Cortar esses dois caras aqui, então M2 vai ser igual a D sobre A. Esse aqui eu acho que dá para calcular rápido, né? Quanto é que é o D? D é 200. Pronto. M2 é igual a 10, né? Porque É. B é igual a 200, né? E A é igual a 20 micrômetros. Então vai ficar 10. Então M2 é igual a 10. Só que, veja, a, eu tenho que a, eu calculei só os máximos de interferência que estão, certo? Ah, daqui para cá, por exemplo. Nessa parte aqui, certo?
Eu só calculei os máximos de interferência que estão do meio para cá. Só que ele pede na questão que você calcule da envoltória completa. Certo? Então, se ele está pedindo para você calcular da envoltória completa, eu teria que multiplicar isso aqui por 2, esse M2. Só que veja, se eu multiplicar por 2, eu vou estar repetindo o máximo central duas vezes, né? Aí você subtrai uma vez para não tirar o m igual a zero. Exatamente. Tá aqui contou 2 vezes. Exatamente. Então, ficaria 19, né? 19 máximos de interferência. Essa aqui é a resposta da letra A. Beleza? Essa aqui é a letra A. E aí a letra B, ele pede qual a distância. Não, a distância entre as fendas e o anteparo é D igual a 1 metro. Em que altura y acima do eixo central ocorre Em que altura y acima do eixo central ocorre o primeiro mínimo de difração? Então, veja, tem um eixo central aqui, certo? Tem um eixo central. Isso aqui agora virou uma questão de geometria, né? Eu tenho um eixo central aqui. Aí ele pergunta qual é essa distância aqui entre o primeiro mínimo de difração. Essa distânciazinha que eu vou chamar de, sei lá, y, tá? Então ele quer saber qual é esse valor de y, que é a distância do eixo central para o primeiro mínimo. E aí fica simples, né? Tipo, eu já tenho quem é o ângulo. E eu vou separar esse triângulo aqui. Certo? Isso aqui seria θ1. Certo? Isso aqui seria y. Isso aqui seria d. Aí eu sei que o seno de... Na verdade, não. A tangente, né? De θ1 é igual a y sobre d. Y vai ser igual a d vezes a tangente de θ1. Pronto. Seria isso aí. Pergunta mais alguma coisa? Nesse caso, você multiplica por 2 esse y, né? Você falou alguma coisa assim? Ou não? Esse y Ele não. só pediu só na parte de cima, não? Beleza. Eu acho que ele só pediu da parte de cima, né? A distância, ele fala, né, que a distância entre as fendas e o anteparo D é 1 metro. E o anteparo é D igual a 1 metro. Em que altura Y acima do eixo central, ou seja, ele quer o eixo central. Certo? O eixo central, como eu falei, é aquele ali. Então, seria só isso mesmo. Beleza? Aqui, Beleza, ó, veja só, como ele falou que esse anteparo, né? Do início da questão, ele falou que o anteparo é muito distante das fendas, né? Isso quer dizer que a distância D é muito maior do que a distância entre as fendas. E a gente pode checar isso, né? Porque a distância D é igual a 1 metro e a distância entre as fendas é igual a 200 micrômetros. Ou seja, realmente é muito maior. Então a gente pode aproximar essa tangente de θ por θ, né? Aí ficaria Y. Porque eu tô falando isso porque às vezes, tipo, o cara não vai deixar você usar a calculadora, certo? Aí você tem que fazer essas aproximações para você poder encontrar um... Que não vai ser o caso agora, né? E vocês vão poder usar a calculadora, não é possível, né? Porque vocês estão em casa, então não tem como ele controlar isso. Aí beleza. Letra A e letra B já foram, né? Aí pronto, acabou a questão, né? Não tem mais nada. E aí, ficou com alguma dúvida ainda, Bruno? Em alguma parte? Não. É porque na questão o gabarito ele resolveu de uma forma diferente.
ele fez que ele pegou aquela fórmula da intensidade, aí ele falou que o primeiro mínimo de difração ocorre quando o seno de alfa é igual a zero para o menor valor positivo de alfa. Aí ele faz seno de alfa igual a zero, só que também seno Ah, de alfa é sim. igual a zero quando o seno de θ é igual a π. O seno de θ pode ser igual a zero, o seno Ah, de θ pode ser sim, igual a π. entendi. Aí Entendi. ele, aí ele já acha logo o seno de θ para 1, que é o seno de θ igual a 1 sobre 40, que é até o valor que ele dá embaixo como guia. Ó. Acho que ele quer que você faça pela fórmula da intensidade. Ele fez Ah, pela forma até sim, diferente. entendi. Entendi. Aí depois ele calcula o beta, aí acha que o beta é 10π. Aí ele fala que no intervalo de 0 a beta tem cosseno ao quadrado de beta vai ser igual a 1 para beta de π até 9π. Só que como tem aí você multiplica por 2, né, que tem a parte negativa, e depois soma mais um, que é o do zero. Aí ficam 19 franjas, né, de interferência envoltória. Sim, entendi. Entendi. Pode fazer. Ele colocou aqui a fórmula, né? Essa fórmula da intensidade. Poderia fazer por ela mesmo, né? Porque a gente sabe que essa parte aqui dessa equação da intensidade, ela está relacionada com a difração, né? E essa parte aqui está relacionada com a interferência. Então a gente pode usar disso também.